Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e hoje eu vou mostrar pra vocês os últimos livros que eu li. Então, eu estou muito animada pra falar com vocês sobre as últimas leituras, porque eu li bastante coisa aqui, mexeu muito comigo. Então eu quero contar pra vocês como é que foi a minha experiência de leitura. Alguns desses livros vocês vão poder assistir vídeos exclusivos, né? Alguns deles já têm vídeos exclusivos aqui no canal. Então, será que meu negócio aqui tá desabando? Não. Mas aqui eu queria focar exatamente no que eu senti enquanto eu lia e um pouquinho das histórias de cada livro que eu li. Lembrando que eu tenho uma papelaria e estou vendendo o planner do ano que vem. Você pode comprar na minha loja agora, compra agora, pra dar tempo de chegar até o dia 1º de janeiro e você já começar o ano com o seu planner lindo. Ele tem brindes maravilhosos, gente. Esse aqui é um calendário lunar. Ele vem 2 marcadores, um transparente e um de papel normal. E ele vem um calendário anual, geral. E ele é lindo, gente. Ele é a coisa mais linda do mundo. Ele é assim, fofinho. Ah, ele também vem um card metalizado do Cosmos. Gente, eu fiz tudo assim. Olha, meu suor, meu sangue está nesses papéis aqui, porque olha, vou falar pra vocês, um negócio que foi difícil, mas, né, sobrevivemos. Também tem camisetas do canal, você pode ver no carrossel que fica ali embaixo do vídeo. Tô super chique, gente, com carrossel, com camisetas. Vai ter camiseta nova a partir do dia 15 até o dia 15 de janeiro. Então, nesse final de ano, começo de ano, você tem chance de adquirir uma camiseta exclusiva de leitor, feita de leitor para leitor. E eu tô muito feliz com essa camiseta. E quem comprar primeiro vai ganhar adesivos de brinde. Então, assim, gente, tô muito chique. Então, assim, seguindo a ordem cronológica do último vídeo, o último livro que eu li depois do último vídeo foi A Razão do Amor. Esse livro aqui eu comprei pra eu ler assim que estreou. Então eu recebi o livro no dia 10, que foi o dia que estreou esse livro aqui no Brasil. E eu li, fiz um vlog de leitura enquanto eu lia ele. Esse aqui é um livro de romance da mesma escritora de A Hipótese do Amor. Ai, gente, A Hipótese do Amor eu engoli. Esse aqui também engoli, mas A Hipótese do Amor foi meu queridinho da vida. É da mesma autora. E, gente, esse aqui é um copia e cola, sabe? Eu me senti muito feliz lendo ele. Ele tinha muitas coisas que exatamente iguais à Hipótese do Amor. Por isso que eu indico pra quem gostar de A Hipótese do Amor, pode gostar desse aqui. Quem não gostou, assim, gente, tem outros livros no mundo, sabe? Eu acho que livro de romance é muito singular, é muito pessoal, sabe? Porque vai realmente da bagagem, do que você gosta, do que você acha interessante num amor, num romance. E, gente, tem pessoas, assim, de N jeitos diferentes. Meu gato resolveu agora brincar de bolinha. Ah, meu Deus. Enfim, mas... E esse aqui é o meu tipo de livro. A única... Tem alguns pontos negativos. Então, eu achei algumas coisas no final meio bobas, assim. E também o fato dela fica o tempo inteiro falando que ele é alto, eu já cansei já disso. Assim, é interessante pra você montar o personagem, mas assim, ela fica o tempo inteiro falando que ele é alto e é insuportável isso, porque parece que o cara, sei lá, um gigante de 5 metros de altura e a menina é, sei lá, um gnomo. E assim, isso irrita, espero que nos próximos não tenha isso, porque é chato demais. Mas eu gosto de como ela cria os personagens masculinos, sabe? Eu acho eles legais. Eu gosto do jeito que ela escreve. Então, assim, ela coloca bastante curiosidade do mundo científico. E eu tô nessa parada da ciência, vocês vão ver as próximas leituras. Mas eu achei interessante, ele não foi tão bom quanto A Hipótese do Amor, tá? Porque eu senti que ele é meio que uma cópia, sabe? Ele é meio que uma coxa de retalhos ali. Eu ouvi dizer que ele é meio que... A autora pegou várias fanfics que ela tinha escrito de Halo, né? Que o mesmo casal, basicamente. E escreveu e juntou aqui em tudo. Então, assim, é meio que a fanfic da fanfic da fanfic, sabe? Pode agradar alguns, mas outros nem tanto. Então, assim, é bem nichado mesmo. O público que pode gostar desse. Principalmente porque ele fica mais enfadonho do que A Hipótese do Amor, que eu já caí, eu já amei, assim, já de primeira. Esse aqui, ele deu uma leve patinada, assim, sabe? Mas eu achei interessante, foi gostosinho, sabe? Achei fofo, tudo pra mim, meu coração quentinho. Então, assim, foi uma experiência de leitura bem legal. Mas eu sei que ele tem alguns poréns, vários poréns, que não pode agradar todo mundo. Então, assim, sou honesta com vocês, tá? Não é porque eu gostei de ler o livro, vou chegar aqui mandando todo mundo ler, porque eu sei que não é assim. Eu mando todo mundo ler o livro que eu acho que todo mundo vai gostar, porque é bom mesmo. Não quer dizer que não seja bom mesmo, mas assim, vocês entendem. Tem livros e livros, tem tipos e tipos de leitura. Daí depois, eu li Cantiga dos Pássaros das Serpentes. Esse aqui eu fiz vídeo também no canal. Esse aqui, na verdade, eu fiz um vídeo falando de Jogos Vorazes no geral, porque eu reli a trilogia. E aí depois eu li a Cantiga dos Pássaros. E esse aqui foi uma leitura bem surpreendente, porque assim, eu não sabia direito do que ia falar. Eu sabia que vai falar da história do Snow. Então, o Snow é o presidente lá de Penning, quando a Katniss, né, nos 3 livros, né, da trilogia. E aqui vai contar um antes, sabe? Quando ele era jovem, quando ele tinha 18 anos, vai contar ali um ano da vida dele. E assim, meio que o que levou ele a se tornar o que ele é
na trilogia Jogos Vorazes. Então, assim, vai falar sobre Panem 10 anos depois da Grande Guerra, onde os distritos lá se rebeliaram e tal. Então, assim, é uma situação bem atípica do que a gente tá acostumado a ver nos livros, nos 3 primeiros livros. Então, Panem tá quebrada, a galera lá tá passando fome, tem gente que recorreu ao canibalismo. Gente, maluquice. Então, assim, esse livro, ele teve um grande burburinho, porque Jogos Vorazes fez muito sucesso, assim. Teve Harry Potter, teve Crepúsculo, teve Jogos Vorazes, foram séries, assim, que atingiam um grande público. E, assim, esse livro, ele foi lançado bem depois. Então, as pessoas, elas tinham meio que uma ideia quando elas foram ler esse livro, meio que... Jogos Vorazes tem a Catelyn, Jogos Vorazes tem um monte de coisa ali, elementos assim, que fez todo mundo se apaixonar. Esse aqui já não. Esse livro eu senti que ele é meio que mais... apesar dele ser também pra jovem adulto, ele é meio que mais pra um público mais adulto, sabe? Tanto que os personagens aqui são insuportáveis. O Snow é um anti-herói, então assim, você não vai se apegar a ele. Então assim, é um livro que você vai ler que você não vai se apegar aos personagens, você não vai torcer pra eles. Então assim, ela tentou inserir outros personagens aqui, mas assim, eu pessoalmente não me apeguei a ninguém, sabe? Eu achei todo mundo ali podia estar caindo morto, que eu não ia estar nem aí. Mas eu achei interessante a construção de personagens e como ela foi narrando esse mundo, porque é um mundo que eu me interesso por causa de Jogos Vorazes, eu gosto bastante. Então, assim, eu entendo muito quando as pessoas falam que não gostaram muito desse livro, porque realmente ele é denso, ele é grande, ele é comprido, ele vai. Apesar da escrita da Suzanne Collins ser bem direta, eu acho que, assim, teve muitas partes aqui que eu achei interessante de ler, mas pra algumas pessoas podem ser realmente bem enfadonhas. Então, vai falar sobre... A relação do Snow com as pessoas é uma coisa bem política, sabe? É bem social, sociológico ali o negócio. Então, assim, você tem que ter interesse em saber como é que funciona uma revolução, como é que é o mundo pós-guerra, como é que são a situação das pessoas e o que vai levar aquilo pra ser um Jogos Vorazes. Então, é toda uma construção social, sabe? Uma construção, assim, da sociologia dos Jogos Vorazes. Então, tem bastante coisa ali que você pode fazer paralelo com a vida real. Eu falei bastante disso no vídeo. No vídeo foi mais uma discussão de coisas que dá pra pensar, dá pra se sugar com Jogos Vorazes. Então, discussão que dá pra você ter na realidade com uma distopia. Então, assim, foi legal. Eu li muito rápido, achei que eu ia ler mais devagar, porque todo mundo tava, assim, patinando. Eu achei que foi interessante, mas eu acho que, assim, na minha experiência, às vezes as coisas cagam na nossa vida porque a gente tem muita expectativa naquilo. Então, as várias coisas que eu tinha muita expectativa, vários livros que eu fui, assim, sede no pote e achei horrível. Mas, assim, não porque, na verdade, o livro seja horrível. Na verdade, você tava indo com uma expectativa muito grande. Eu entendo que isso aconteceu com bastante gente, e se eu tivesse ido desse jeito também pra esse livro, eu teria quebrado muita cara. Então, assim, ele é diferente, ele tem umas coisas diferentes e ele não é Jogos Vorazes. Então, assim, não vai com essa expectativa, porque ele não tá ali pra atingir a sua expectativa de Jogos Vorazes. Então, assim, é interessante? Eu achei válido, achei bastante válido. Mas é um livro pra quem quer ver realmente um vilão como se torna um vilão, mas assim, não um vilão caricato, aquele vilão que tem aquela coisa de demônio, assim. É uma pessoa que tem vícios e esses vícios vão ser alimentados pra se tornar uma criatura desprezível. E a gente vai acompanhando ao longo de tudo isso. É bizarro. Mas enfim, eu falei bastante de coisas lá no vídeo, então vai lá assistir, porque eu já tô falando demais já desse aqui. Daí depois, gente, eu resolvi ler uma ficção científica, Solaris. Então, esse ano foi o ano que eu mais li ficção científica na vida. Esse livro aqui, fazia um tempo que ele já tava na minha estante e eu fiquei com vontade de ler, porque ele tem uma pegada mais... Pelo que me disseram, ele tinha uma pegada mais investigação, assim, sabe? Mas não é. Aqui a gente vai contar... Aqui ele vai contar de um astronauta. Assim, é meio que um mundo futurista. Eles já foram pra vários planetas e tal. E tem esse planeta Solaris que por muito tempo eles acharam que era inabitável. Mas eles descobriram que existe um oceano ali que cobre todo esse planeta. E eles descobriram que, na verdade, o oceano é a criatura, a única criatura viva ali. E ele cobre quase o planeta inteiro. E ele meio que tem um nível de consciência ali. Ele pensa, ele meio que entende o entorno. E ele também influencia meio que na rotação ali do planeta para os seus 2 sols. Então, assim, é um alienígena muito diferente, muito, assim, difícil de você compreender. Então, assim, esse astronauta, ele vai nessa base espacial que tá aí nesse planeta solar. Então, assim, já passou mais de 100 anos que eles descobriram o planeta, é uma coisa bem no futuro. E ali eles estão tentando entrar em contato com esse alienígena. Só que é interessante porque, geralmente, quando a gente pensa em alienígenas por causa de, sei lá, ET de Varginha, por causa de ET Bilu e um monte de coisa assim, a gente imagina que seja uma criatura humanoide, uma criatura, assim, que tenha basicamente a mesma... característica física que nós, né? Tipo, 2 braços, mãos e dedos e olhos, depois um nariz e boca. A gente meio que imagina que vai ser meio que igual a gente, só que diferente. Não uma criatura completamente diferente, porque você consegue imaginar, tipo, um oceano que tenha
que não seja meio que um oceano de água, um oceano meio de gosma, uma coisa meio cola ali, e ele cobre o planeta inteiro, e ele é uma criatura senciente ali, sabe? Ele meio que... E aí, como é que você vai fazer contato com isso aí que você não tem corpo, você não sabe como é que pensa, você não sabe... E assim, essa criatura... esse oceano, ele monta arquiteturas bizarras, ele tem um comportamento completamente incompreensível para os humanos. Então, os humanos passaram 100 anos estudando esse planeta. Existe até uma área da ciência dedicada a Solaris para entender esse planeta, como é que faz para ter esse contato. Então, esse astronauta vai para essa base em Solaris pra meio que fazer parte desse grupo que vai tentar entrar em contato com o Solaris, meio que as últimas chances, porque, meu, ninguém conseguiu entender o que rola ali, sabe? Então, assim, parece que é um planeta muito avançado, ele consegue ter noções, assim, de várias coisas científicas, mas, assim, não dá pra entender. E, meu, é muito complicado explicar isso, mas você tem que ler o livro. O livro é muito confuso, tem muita coisa ali que eu não entendi, mas, enfim, essa é a ideia, basicamente. E daí, quando ele chega nessa estação espacial... ele meio que se depara com o orientador dele, digamos assim, morto. E assim, o lugar tá totalmente destruído, os robôs que cuidavam ali meio que tá tudo trancado no porão. E assim, tá uma situação que parece que passou, sei lá, um vendaval inteiro nessa estação. Tem ele mais 2 pessoas ali, um tá trancado no quarto lá em cima, o outro tá ali completamente desnorteado ali embaixo. E ele chega nesse lugar e ele fala, gente, o que tá acontecendo aqui? E aí a gente vai ver que, na verdade, o oceano meio que já tá tentando entrar em contato com os humanos, só que assim, como é uma forma não humanoide, uma forma completamente diferente, é muito complicado de você estabelecer esse contato. Eu achei muito interessante essa questão do contato, sabe? Porque existe muita coisa que a gente não sabe, e eu acho que ficção especulativa, ficção científica é muito interessante, que faz a gente pensar realmente nisso, de tipo, como você vai entrar em contato com uma criatura que não segue nem um tipo dos parâmetros humanos, não respira o mesmo ar que a gente, não come, não defeca, o corpo é... Sabe assim, como que você entra em contato com uma criatura que você não consegue estabelecer? Porque assim, na Terra, a gente até meio que... olha às vezes pros animais e meio que interpreta atitudes humanas. Então, assim, muita gente meio que... pega uns macacos, veste de roupa, passa maquiagem e, assim, sei lá, algumas coisas que os animais, insetos fazem, a gente meio que vê um significado humano onde não tem, porque são animais, eles são diferentes da gente, sabe? Eles não... As coisas pra eles não são o mesmo significado da gente. Então, se já é meio diferente, às vezes, a gente interpretar os animais do próprio planeta, imagine uma outra criatura, assim. E eu achei muito inteligente isso, porque a gente vira e mexe, a gente meio que pega nesses clichês de ET... verde, com cabeção, sabe essa coisa toda? Isso é muito, muito, muito fantasia. Isso tá tão perto de fantasia. Bom, não sei, né? Porque o universo meio que é meio que eterno, quase, né? Então, assim, não dá pra saber. Mas existe muita probabilidade de, se existir alguma vida fora, né, do sistema solar, seja um negócio completamente incompreensível pra gente. Então, e como é que eu vou fazer esse contato? Enfim, eu achei muito legal. Ele é muito confuso, meu Deus do céu. Ele, assim, tem hora que você realmente... Nossa, meu Deus, eu só consegui entender algumas coisas, principalmente as arquiteturas que o oceano criava, porque eu entrei no Pinterest e fui ver arte de gente que criou um negócio, criou artes. Tem um filme que foi produzido pela União Soviética em 1970, só que é completamente diferente do livro. Eu fui assistir o final do filme. Meu, você não vai me ver assistindo filme antigo. É uma coisa que você não vai me ver fazendo assistir filme antigo, porque eu não tenho paciência. E é diferente o final, tanto que eu acho que questões, limitações tecnológicas... Mano, porque aqui o negócio é bizarro. Então, assim, achei muito interessante. Provavelmente eu vou ter que reler ele depois, porque eu não entendi nada. E, assim, tudo isso que eu expliquei pra você é meio que 1%. Porque tem coisa que, gente, olha... Minha cabeça deu uma torcida ali no momento. Gostei muito, eu acho que essas leituras que tiram a gente do senso comum e do nosso... Meu, é muito válida, assim, eu adoro muito ficção científica que me faz pensar coisas, assim, bizarras, sabe? Daí depois eu li um dos melhores livros do ano, que foi Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Esse livro aqui, eu li ele também em conjunto com o clube de membros aqui do canal. Eu tenho um clube do livro, que é meio que um bônus pra quem apoia esse canal. Eu sempre tive medo de criar clube do livros e eu criei, né, em decorrência pra criar o clube de membros pra quem quiser apoiar o canal. Então é um dos benefícios, tá? Uma coisa a mais. Se você gosta do canal, você pode ler livros comigo. Agora a gente tá lendo Anne Frank, a gente vai discutir Anne Frank em janeiro. Então se você quiser participar e conversar comigo sobre Anne Frank, numa chamada de vídeo, entra aí pro grupo de membros. E cara, esse livro... Porque assim, a Lígia Fagundes morreu esse ano. E mano, a mulher era centenária, assim, ficou 100 anos viva. E só depois que ela morreu, eu inventei de ler um livro dela, porque eu sou o quê? Tonta, é isso que eu sou. Eu sempre ouvi falar dela e tal. E esse livro aqui é meio que como se fosse o best-seller dela, como se fosse a obra-prima dela. A Lígia Fagundes ganhou muitos prêmios, gente, no Brasil. Ela era tipo
das melhores, é uma das melhores escritoras. E foi lendo esse livro que eu, gente, que sabor, sabe? Eu acho que ler livros assim, tipo, escritas da Lívia Fagundes, é como você ir num restaurante, sei lá, 5 estrelas Michelin e comer uma comida de um chefe da gastronomia, assim, um negócio que você vai te arrebatar e você vai ficar assim... Gente, você não vai encontrar isso em qualquer outro lugar, porque é refinar. Isso aqui é elite, gente. Eu juro pra você, isso aqui, ó, diamante lapidado. Esse livro aqui é um livro de contos, então vai ter alguns contos dela. E, mano, essa mulher, ela é muito perfeccionista. Eu não queria fazer trabalho junto com ela na faculdade, porque, gente, ela, anos e anos, ela passou refazendo e remontando esses contos, e tirando conto, colocando conto. Então, aqui, a gente tem alguns contos que são meio que os principais dela. E eu gostei muito. Eu li esse livro e eu ouvi o audiobook que tá disponível aqui no YouTube. Meu, narrado por uma mulher chamada Esther Soares. E eu fiquei apaixonada pela mulher. Gente, o jeito que ela fala me lembrou muito a minha avó, sabe? Então, assim, tem sotaques. Porque esses contos, eles foram escritos num período de tempo muito grande. Então, foi escrito desde 1994 até 1970. Foram contos que ela escreveu durante muito tempo, e aí ela juntou, tem vários outros livros dela. É muito interessante porque ela é muito apegada aos detalhes. Muita gente acha que livro bom, eu já ouvi bastante isso, livro bom é livro grande, livro bom é livro com 200 milhões de páginas, livro bom é livro onde o autor tem 30 milhões de páginas pra escrever o mundo. E, gente, eu vou falar pra vocês que não. O que mais importa é como a pessoa vai escrever. Não é se ela encheu linguiça 200 mil páginas pra você ler. Aqui a gente tem contos onde você consegue sentir os personagens, onde, assim, em menos de 10 páginas você sabe quem ele é, você sabe onde que ele vai, você sabe o sentimento dele, você sabe o sentimento de tudo. E tem tanta camada porque cada frase foi bem escrita, cada frase tem um propósito, cada objeto que aparece no conto tem um propósito. E aqui, por exemplo, eu vou explicar mais ou menos o que são mais ou menos os contos dali. Essa capa do livro é uma tapeçaria, ó, é uma tapeçaria desse tamanho. E assim, o livro, a capa do livro é tipo um recorte mínimo da tapeçaria. E assim, os contos dela é como se você colocasse pessoas sobre lupas. Então, por exemplo, num conto ela vai falar sobre um casal que tá muito tempo casado, mas o cara começa a ter demência, e aí eles estão idosos, e a mulher não tem mais aquele sentimento de romance pelo cara, e aí ela tá ali cuidando dele, ela se vê no papel agora de mãe ao invés de esposa, porque ele tá debilitado, ele tá tendo essa doença que não é culpa dele, mas mesmo assim ela não tá mais com aquele amor romântico que ela tinha antes. Ele começa a perceber isso, ele já não se sente tão feliz assim, porque ele não quer ser um fardo. Mano, tudo isso e mais um monte em meio que 10 páginas. E como que você consegue colocar tanto sentimento, tantas coisas em tão poucas páginas, e escreve tudo de um jeito tão lindo, tão poético, tão maravilhoso? Cara, é assombroso, sabe? É assombroso. Então, assim, Lígia Fagundes prova que você não precisa de 30 milhões de páginas pra escrever uma coisa com profundidade, assim, com sentimento. E vários desses contos, pra mim, foi como se ela tivesse encapsulado sentimento, sabe? Teve um conto aqui que também é um sentimento de um irmão, que ele foi tratado meio que pra cuidar desse irmão mais novo dele. E assim, ao longo da infância dele, ele não teve cuidado de, tipo, afeto da mãe dele. Sempre no momento ele foi meio que cuidador do irmão dele, como se fosse um terceiro pai pro irmão dele. E esse irmão dele mais novo ama ele, olha pra ele e vê, tipo, um herói, uma pessoa que, sabe assim, uma das pessoas que mais se importa no mundo. E esse irmão mais velho tá esgotado, porque ele não aguenta mais estar naquele lugar que ele não escolheu, naquele papel dessa relação que ele não escolheu. E assim, tudo meio que é tirado dele. E, mano, é uma coisa absurda. Lígia Fagundes, gente, que mulher, sabe? Isso aqui é um monstro de escritora. E eu fiquei em choque, eu fiquei assim, comecei muda, terminei calada. E teve umas partes aqui, esses contos, eles têm muito plot twist, ele tem muito, tipo, nocaute. A Ana no grupo, a gente tava discutindo e ela falou: vamos todos substituir plot twist por nocaute. Eu acho nocaute muito mais legal. Então, nocaute, às vezes, quando tá indo pra um lugar, de repente ele vai pra outro lugar completamente, dá um nocaute ali no final e você fica, mano, como assim? Você não viu aquilo vindo? E assim, é tudo muito cotidiano, é tudo muito íntimo, é tudo muito pessoas de vidas, vivendo coisas. E assim, tem muito esse cheiro de Brasil, sabe? Tem muito essa textura de Brasil, de pessoas ali do Brasil. Apesar de todos os contos serem meio que pessoas de classe média, tem aquele gosto de Brasil, sabe? Aquele gosto de arroz e feijão. E assim, é muito bem feito. Meu, cara, eu fiquei... Gente, leia Lígia Fagundes, sabe? Leia quando você sente vontade, leia quando você tiver, assim, sentindo seu coração que é pra você ler, porque ler meio que amarrado, ler quando você não tem vontade, isso eu acho que estraga a experiência de leitura, sabe? Mas, cara, eu tô aqui pra falar que é muito bom. Essa mulher é uma monstra de escritora. Eu queria ter lido antes dela morrer. Meu Deus. E eu fiquei muito feliz de eu ter colocado o nome dela na minha camiseta de leitores clássicos.
Eu coloquei o nome dela antes de ler o livro e eu fiquei muito feliz de ter colocado, porque ela super merece uma homenagem e todas as... Cara, que... Gente, essa aqui é a braba, essa aqui é da braba. Foi muito legal a discussão, foi assim, maravilhosa. Eu tenho muito orgulho das pessoas que viram membros do meu canal, porque mesmo se você gosta, mesmo se você odeia, são discussões assim que faz a coisa ser melhor, sabe? Não é uma aula de literatura, é realmente amigos conversando sobre o que sente enquanto leem. E, gente, Lígia Fagundes, nossa, sério, o que acontece? Eu não sei. Aí, por último, eu li O Fim dos Homens. Esse livro aqui, ele é meio que uma ficção especulativa também. Esse livro, ele vai falar sobre uma pandemia que aconteceu. Veja você. Uma pandemia que aconteceu e um vírus que surgiu e tá matando homens. Assim, os homens, de repente, contraem uma gripe, têm sintomas de gripe, de repente começa uma febre muito alta e eles simplesmente morrem, assim, do nada. Em menos de 24 horas eles estão mortos, assim. E a escritora começou a escrever esse livro em 2019, então foi bem antes da pandemia. E quando ela tava meio que revisando o livro, tava se passando a pandemia, que é a pandemia do Covid, que a gente viveu, e não tinha vacina ainda, então uma ficção especulativa que ela escreveu basicamente tudo sem ter finalizado o Covid, sem ter encontrado vacina do Covid e tal. E assim, eu achei um livro bem 3 estrelas, sabe? Ele é bem mediano. Eu acho que a escritora tinha uma proposta, escreveu um livro sobre uma pandemia que dilacerou toda a população de homens, meio que basicamente 90% dos homens morreram. Então, basicamente, metade da população toda morreu em menos de 4 anos. Tava todo mundo morto. E como ficou essa sociedade onde todos os homens quase morreram? Como ficaram essas mulheres? Como ficou todo esse sistema? Como é que ficaram esses países? Como é que ficou todo isso? Porque, assim, homens... muitas profissões são majoritariamente, como é que fala, realizadas por homens, assim. Não porque eles são os mais capazes do mundo, mas porque o sistema hoje em dia é assim, patriarcal. Então, muitos empregos, as maiores das pessoas que trabalham ali são homens. Como é que vai ficar quando todos os homens morrerem? Através de várias personagens de vários lugares do mundo, mas basicamente Europa e Estados Unidos. Ela vai contar o que rolou nesse mundo durante 4 anos, desde o começo dessa pandemia até o final, como é que acabou isso. Como é que acabou isso tudo, como é que a Terra meio que encarou tudo isso. Mas eu achei, assim, ela muito inocente pra algumas coisas, sabe? E uma visão muito eurocentrista da coisa. Eu acho que é difícil quando uma escritora, assim, aqui ela é da Inglaterra. É difícil quando um escritor da Inglaterra vai tentar falar sobre o mundo inteiro, porque eles caem sempre no vício de falar mais deles e que eles são os melhores e que eles são civilizados, sabe? Fica naquela sensação de que todos o resto são um bando de animais famintos que não tem, assim, ética e moral nenhuma e eles são os melhores de todos, eles são os éticos, eles são, assim, os bonzinhos. E aí, sabe, você sente isso enquanto ela vai falando. E, assim, não é um livro feminista, assim, não é um livro que vai carregar raiva. Eu achei que faltou raiva, sabe? Eu achei que faltou ódio, faltou algumas coisas. Eu achei que ficou bem limitado. Eu senti assim, não sei se você ler vai sentir essa mesma coisa, mas eu senti que, por exemplo, ela deve ter recebido alguns e-mails da editora dela falando, olha, faltou isso aqui, faltou você falar, por exemplo, pessoas trans, faltou você falar das pessoas trans. Daí ela mete um capítulo aleatório no meio pro final do livro falando, citando, de repente sumiu também, sabe? Assim, é uma coisa que parece que tá ali pra marcar, pra bater cota, sabe? Não tá ali, não foi uma preocupação dela, uma coisa assim que ela quis colocar no livro. Tem várias coisas assim que parece que estão ali jogadas pra bater cota, mas são coisas muito importantes quando você vai falar de uma pandemia que meio que mata todos os homens, sabe? Você sabe, só fala de um punhado de mulheres que todas elas meio que parecidas, têm maridos e só filhos, e os filhos... Então, assim, personagens muito iguais, sabe? Elas têm o mesmo tipo de família e elas sentem a mesma coisa e fica, tipo, tudo meio repetitivo, sabe? Porque, assim, tem várias pessoas que vão narrar essa história, mas as personagens principais são iguais, assim, sabe? Então, eu senti que faltou abrangência. Que você vai falar de uma pandemia mundial, então, assim, é interessante você colocar perspectiva mundial, não é só de, tipo, 2 pessoas iguais que vão sentir a pandemia da mesma forma, sabe? Então, eu senti que faltou muita coisa, eu senti que foi... Sabe, meio que um filme da Sessão da Tarde. Eu achei que poderia ser muito maior e melhor, porque realmente é um tema muito grande, é um tema muito abrangente, é um tema muito sensível, é um tema assim que, sabe, tem muita coisa pra discutir. E eu sinto que ela ficou patinando numas coisas bobas, sabe? Ai, porque a pessoa ali chorando numa coisa... Ah, minha filha, sabe? Tanta coisa. Olha, o mundo inteiro tá morrendo gente. Você tá focando numa coisa que, assim... Ai, sabe? Você pode encontrar em qualquer outro lugar. Eu sinto que ela meio que perdeu um pouco ali. Ah, eu não sei. Tipo assim, não é que é absurdamente horrível.
Minha câmera tá pedindo arrego porque tá quente. Ela tá desligando porque ela tá falando que tá calor. Minha filha, eu tô com calor, tá? Enfim, falando do livro, eu falei que ia falar dos livros que eu comprei, mas não vai dar tempo, tá? Porque eu tô atacarando demais, eu preciso falar do livro. Essa é a minha profissão. Enfim, não que o livro seja horrivelmente horrível. Não, eu acho que assim, ele deu uma passada de pano ali, ele parece, sei lá, quase tipo um filme da Barbie, pra falar de um negócio tão foda, assim, sabe? Então ele é meio que muito, sabe, faltou muita coisa, eu acho. Então, ele é grande, ele tem, sei lá, umas 400, quase 400 páginas, mas mesmo assim, focou em umas coisas tontas e umas coisas, por exemplo, falar de vacina, vou falar da vacina. Mano, e passou tão rápido o bagulho da vacina, passou tão rápido os 4 anos, e ela... enfim, gente, eu achei várias partes do livro meio bobo. Então, não é algo que eu indico muito pra vocês. Mas se você tiver interesse, vale a pena. Mas eu acho que, assim, faltou ódio, sabe? Faltou um pouco de raiva, faltou um pouco de visão crítica, faltou um pouco de sair da casa dela e olhar na esquina as outras pessoas que estão vivendo, sabe? Ficou muito mundinho dela, sabe? Eu acho que, assim, muitos escritores escrevem o que eles sabem, válido. Mas quando você tem uma proposta tão grande... é interessante você sair da sua bolha, porque assim, cara, falam do mundo inteiro, então vai falar do mundo inteiro. Enfim, gente, foi isso. Talvez no próximo vídeo eu vou falar sobre os livros que eu comprei, então vai ficar esse mistério, esse suspense. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, gente. Muito obrigada de verdade por estar aqui conversando comigo, tagarelando. Não esquece de deixar um comentário, eu quero muito saber se você leu um desses livros, o que você acha, o que você pensa. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o vídeo que vem.